Ela se casou com um homem mais velho e muito rico, que lhe prometeu o mundo, mas o que ela recebeu foi de partir o coração. Olá, seja bem-vindo. Curta, se inscreva e ative as notificações. Renata é uma jovem mulher que passa por bastantes dificuldades. Ela foi criada apenas por seu pai, José Márcio, que é um senhor que já tem quase os seus 80 anos. José Márcio cuidou de sua filha da melhor maneira possível. Ele fez sacrifícios por Renata que somente um bom pai teria a capacidade de fazer por seus filhos. José Márcio queria muito que sua filha tivesse um futuro melhor do que o dele e de sua falecida esposa. A mãe de Renata faleceu quando ela era adolescente, e isso fez com que pai e filha ficaram bastante tristes na época do acontecimento. Mesmo assim, José Márcio queria muito que Renata terminasse os seus estudos e tentasse entrar em uma universidade pública, pois ele sabia que era o sonho da jovem moça. Quando era novinha, a mãe de Renata a levava para passear nas ruas para ver as vitrines das lojas. Mãe e filha ficavam deslumbradas com os belos vestidos, blusas e saias que viam nos manequins das lojas. Renata sabia que o sonho de sua mãe havia sido frustrado devido a vários infortúnios da vida. Ela desejava ser estilista. Sua mãe ensinou Renata a desenhar, e sua filha pegou o gosto pela moda. Porém, após a sua morte e os problemas financeiros, Renata teve apenas que focar nos estudos e em trabalhar para ajudar seu pai. José Márcio desejava muito mais para o futuro de sua filha, e ele temia partir e deixar ela sozinha no mundo sem um rumo. O tempo passou bastante, e Renata apenas conseguiu concluir o ensino médio, e ela estava estudando muito para entrar em uma faculdade pública. Porém, a vida deu um golpe muito cruel na vida de Renata e de seu pai. Mesmo sendo bastante idoso, José Márcio trabalhava com o que fosse, e às vezes, ele conseguia alguns pequenos bicos como pedreiro. As pessoas que lhe contratavam ficavam um pouco receosas, pois ele era velhinho e poderia se acidentar, mas ele implorava pela chance, nem que ele ganhasse menos. Olha, meu senhor, fico preocupado com sua segurança e sua idade. Este trabalho é muito puxado e pode lhe desgastar demais, pois o senhor já é bastante velhinho, e deveria estar em casa descansando, disse o homem que estava contratando pedreiros para uma construção. Mesmo assim, José Márcio não desistiu. Meu bom homem, por favor, aceite o meu trabalho. Posso ser velho, mas consigo trabalhar pesado e melhor do que muitos jovens. Se o Senhor me der esta oportunidade, eu poderei provar isso ao Senhor. Tenho uma filha e meu sonho é ver ela em uma faculdade formada, para que ela tenha uma boa vida, pois sei que tenho pouco tempo e quero dedicar tudo por ela, disse José Márcio. O homem ficou pensativo se contratava ou não o homem velho, mas acabou cedendo devido a ele estar preocupado com o futuro de sua filha. Assim, José Márcio foi contratado, e incrivelmente ele era melhor do que os pedreiros mais jovens. Ele tinha uma força descomunal, cansava menos que todos, era o primeiro a chegar e o último a sair, além de fazer tudo com muita perfeição. Eles estavam construindo uma mansão para um empresário extremamente rico. Renata ficava muito preocupada com seu pai trabalhando tanto assim, pois ela achava perigoso demais para a idade dele. Pai, por favor, fique em casa descansando, eu posso trabalhar mais se não focar em entrar em uma faculdade, assim o senhor fica seguro e eu mais tranquila, disse Renata. De forma alguma, minha princesinha, eu jamais vou permitir que você desista do seu sonho de ser uma grande estilista, e eu sei que um dia você vai conseguir realizar seu sonho. Este era o sonho de sua mãe, mas ela se casou comigo e sacrificou seus objetivos por nós dois, e eu jamais vou permitir que você faça o mesmo que ela. Eu já estou com 80 anos e meu tempo aqui é curto e vou dedicar ele a você, meu anjo, disse José Márcio. Assim, ele seguia trabalhando dia após dia e seu chefe até lhe deu um pequeno bônus salarial para ele em segredo, pois se os outros funcionários soubessem, haveria uma grande confusão. Renata sempre passava por perto da grande mansão que estava sendo construída com a ajuda de seu pai, para ver como ele estava. Ela ficava perplexa com o tamanho daquela enorme mansão, e seguia para seu trabalho de vendedora de frutas nas ruas. Renata trabalhava de forma incansável, dia após dia ela chegava exausta em casa, e ainda ia estudar para tentar passar na prova da faculdade.
Certo dia, a grande mansão foi concluída, e ela era perfeita. José Márcio levou sua filha para ver, e ela não acreditava o quanto aquela casa era gigantesca. Será que um dia eu consigo dar uma casa desta para a gente, pai? Perguntou Renata. Claro que sim, minha filha. Nada é impossível para você. Mas quero que você conclua seus estudos e siga em frente com os seus objetivos, e jamais deixe que nada. José Márcio colocou a mão no peito, ele estava passando mal naquele momento. Renata ficou desesperada, e chamou por socorro. O chefe de José Márcio estava ali vendo a casa, e foi ajudar o pobre homem e sua filha. Rapidamente uma ambulância foi chamada, Renata não saía do lado do seu pai por nada. Ele foi levado para uma emergência hospitalar. José Márcio já estava velhinho, 80 anos e trabalhando firme e forte como pedreiro, além de ter tido uma vida difícil e estressante, ele não se alimentava bem e não dormia bem. Renata se sentiu culpada por tudo aquilo, pois seu sonho estava sobrecarregando seu pai em tudo. O médico saiu e deu uma notícia muito triste para Renata: seu pai estava melhor e ia se recuperar bem, desde que ficasse descansando em casa, fazendo atividades físicas e com os tratamentos adequados. O pai de Renata teve alta alguns dias depois, e em casa Renata mostrava para ele que estava tudo bem, mas seu pai era velho e sábio e se sentia como um peso na vida de sua filha, mas Renata dizia para ele tirar isso da cabeça, pois não era verdade. Renata cuidava de seu pai de forma primordial, ela trabalhava arduamente todo dia, e continuava estudando, mesmo que pouco, para passar na sua prova, pois era a vontade de seu pai e mãe. Os dias foram passando e tudo estava muito difícil para Renata e seu pai. O dinheiro não era o suficiente, mesmo que Renata se desdobrasse de tanto trabalhar, inclusive, ela dormia pouco e se alimentava mal, e ela estava desesperada sem saber o que fazer. Mas um dia algo surpreendente aconteceu. Alguém bateu à sua porta. Renata e seu pai estavam sozinhos no mundo e não tinham muitos amigos, e seus vizinhos não se importavam com eles a ponto de visitar a família. Assim que Renata abriu a porta, ela viu um homem velho e muito elegante, ele aparentava ter os 65 anos. Seu corpo era atlético e tinha um ar de seriedade e segurança que Renata nunca havia visto na vida. Olá, em que posso ajudar o senhor? Perguntou Renata. Boa tarde, minha jovem, me chamo Cristiano, seu pai trabalhou na construção de minha casa, e eu soube o que aconteceu com ele. Eu jamais desejaria que algo de mal acontecesse com nenhuma pessoa que trabalhasse para mim. Sei que ele já está bem velhinho, eu soube de tudo e vim oferecer minha ajuda à família de você. Eu posso entrar? Disse o homem velho com postura imponente. Para Renata ele parecia um rei que havia ido visitar os plebeus, mas muito educado e gentil. Me desculpe pela falta de educação, por favor entre, e não ligue para minha bagunça. A casa de Renata e de seu pai era simples, mas era muito bem organizada, extremamente limpinha e muito perfumada. Cristiano era um homem bastante sério, mas ficou encantado com a simplicidade, e principalmente com a organização da moça. Por favor, sente-se, disse Renata, o senhor aceita um café? Cristiano se sentou e deu um breve sorriso com gentileza e disse, minha jovem, para começar, chame-me apenas de Cristiano, e sim, aceito um café. Renata foi fazer o café, seu pai estava dormindo, pois os tratamentos que ele fazia davam bastante sono para ele. Cristiano ficou observando o zelo que Renata tinha em sua casa. E assim que ela voltou com o café, o velho homem ficou ainda mais encantado com Renata, pois o café estava divinamente saboroso, e isso lhe trouxe lembranças maravilhosas de sua mãe. Minha querida, que café divino! Apenas minha mãe fazia um café tão espetacular como este. Renata ficou vermelha e agradeceu gentilmente. Bom, eu vim aqui, como lhe disse antes, eu soube de tudo o que aconteceu com seu pai, eu gostaria muito de ter vindo antes, mas estava em viagens de negócios pelo mundo fechando grandes contratos, os quais exigiam a minha presença. E assim que soube do acontecimento com o seu pai, eu fiquei preocupado,
pois eu soube que ele era o funcionário mais dedicado e esforçado da construção, mesmo sendo tão velhinho. Isso me comoveu, pois me fez lembrar de meu pai também. Assim que cheguei na minha casa nova, conversei com o chefe dos funcionários e ele me contou toda a história de seu pai, e ele disse os motivos dele, mesmo com 80 anos, ser tão dedicado ao trabalho, e o motivo era unicamente você, minha querida. Então, vim aqui conversar com você, Renata, sobre eu ajudar nos tratamentos de seu pai, e no que ele precisar para ter tratamentos adequados. Agora, me responda, minha jovem, como está a vida financeira de vocês? Renata abaixou sua cabeça e apertou suas próprias mãos e disse: não sei o que dizer ao Senhor, mas não posso negar aceitar esta ajuda pelo meu pai. Eu sabia que ele estava fazendo isso por mim, mas agora me sinto tão culpada por tudo. Mesmo que eu trabalhasse o dia inteiro, eu não conseguiria fazer nem metade do que ele fazia, e agora meu pobre pai está assim nestas condições. Tenho que fazer o que for preciso para ajudar meu pai, disse Renata. Cristiano observava aquela linda jovem com muita admiração, ele não sentia essa sensação há anos. Então ele disse: quero que você passe para mim todos os gastos de seu pai, de sua casa, todo o seu orçamento mensal, e você não pode pensar em não aceitar, pois será pelo seu pai. Renata começou a chorar emocionada, e Cristiano nem ao menos encostou nela em sinal de respeito e apenas lhe disse: está tudo bem, viu? Vai ficar tudo bem, eu prometo, Renata. Após alguns minutos, Cristiano se despediu e foi embora da casa de Renata. Ela foi até o quarto de seu pai, que tinha acabado de acordar, e contou tudo para ele. José Márcio ficou sem acreditar, pois em anos na sua vida ele nunca viu algo assim. Ele nem achava que pessoas tão boas pudessem existir ainda neste mundo, e ele disse a Renata que ela aceitasse a ajuda deste nobre homem. Então a filha abraçou seu pai e chorou emocionada. Logo depois que saiu da casa de Renata, Cristiano estava em seu carro, e enquanto seu motorista dirigia ele ficou pensativo. Há muitos anos atrás, Cristiano era jovem, sua vida não era fácil, ele tinha que trabalhar com sua mãe, que era costureira, pois seu pai havia fugido de casa com outra mulher bem mais nova e ela tinha muito dinheiro. A mãe de Cristiano nunca escondeu isso dele, pois ela, mesmo sendo uma boa mulher, era bastante ressentida com este acontecimento. Mesmo assim, Matilda, sua mãe, cuidava muito bem de Cristiano. Ela investiu todo o seu dinheiro no futuro de seu filho com estudos, boa alimentação, calçados e roupas. Ele era a prioridade na vida de Matilda. O jovem Cristiano sabia disso e dava o seu melhor por sua mãe, para que ela visse que ele era totalmente diferente de seu pai. Cristiano cresceu, se formou em 3 faculdades, estilismo e moda, administração de empresas e em contabilidade, pois ele queria seguir os sonhos de sua mãe, e como ele estava acostumado a viver no mundo da moda devido à sua mãe, ele sentia facilidade em desenhar e sua mãe o ensinou a costurar. No decorrer de sua vida, Cristiano se casou com 3 mulheres, ele viveu bem feliz com as 3, e teve apenas 3 filhos em seus casamentos. Porém, infelizmente, todos os seus casamentos acabaram porque Cristiano não amava mais suas ex-mulheres. Ele sentia que nenhuma tinha um objetivo semelhante ao dele, mas respeitava elas e as ajudava sempre. Assim Cristiano decidiu viver sua vida sozinho, pois ele conseguia focar mais em si mesmo e no seu trabalho. Ele mal via seus filhos, mas sempre foi um pai presente, porém seus 3 filhos sempre demonstraram não gostar tanto de seu pai, por algum motivo. Mesmo assim, Cristiano era um bom pai e estava ali presente, caso precisassem, mas eles apenas apareciam quando precisavam de dinheiro. Seus filhos, Douglas, Arthur e Natália, estavam claramente interessados apenas na fortuna de seu pai, nada mais além disso. Cristiano era um verdadeiro lobo nos negócios, e um homem vivido e muito sábio, então ele sabia que seus filhos só gostavam dele por causa do dinheiro. Isso o entristecia, mas ele não se importava, pois tinha suas obrigações de pai. Durante seu trajeto para sua mansão, ele lembrou da bela Renata, que moça linda, humilde e educada. Além de tudo isso, ela era muito dedicada. Cristiano queria conhecer mais sobre Renata e sua história e queria fazer parte da vida dela. Ele pegou o contato dela antes de sair e seus dados bancários.
Geralmente Cristiano mandaria sua secretária resolver estes problemas, mas no caso de Renata ele mesmo queria tratar do assunto. Naquele exato momento, Renata estava conversando com seu pai, quando de repente chegou uma notificação bancária em seu celular. Renata pegou para ver, pois pensava que era algum tipo de cobrança, mas assim que ela viu, ela se assustou. Renata viu que Cristiano fez uma transferência bancária em um valor altíssimo. R$ 10.000, este era o valor. Renata ficou olhando para a tela de seu velho telefone, com o visor quebrado, e mal conseguia acreditar no que via. Ela pensou, deve ser algum engano, ele se enganou com certeza. O pai de Renata, José Márcio, ficou olhando para sua filha, e ele se preocupou e perguntou o que tinha acontecido, e ela mostrou o que tinha acontecido. José Márcio colocou sua mão na boca e se emocionou. Mas Renata achava que era algum engano da parte de Cristiano, então o seu telefone tocou, era Cristiano. Renata atendeu e ele disse: "Espero que este pequeno valor consiga suprir seu pai e você por este mês. Gostaria de em breve conhecer seu pai, para que eu possa conversar com ele, Renata." Ela disse: "Senhor Cristiano, o senhor nos mandou R$ 10.000, deve estar acontecendo algum engano, me diga a sua conta bancária para que eu lhe devolva." Cristiano sorriu e disse que não era engano algum, era este o valor que ele iria mandar para que Renata cuidasse de seu pai e dela mesma mensalmente. Renata disse que nem precisava ser este valor em hipótese alguma, mas Cristiano pegou pesado e disse: "Pense no seu pai. Além do mais, este valor é irrisório para mim. Então por favor cuide de seu pai e de você. Esta semana marco com você para eu ir conhecer seu pai pessoalmente. Tenha um ótimo dia, Renata." Ao final da ligação, Renata disse ao seu pai que não era nenhum engano e que ele realmente tinha mandado este valor para ela cuidar de seu pai. Renata, em sua humildade e bondade, abraçou seu pai chorando, e José Márcio chorou abraçado com sua filha. Durante o dia Renata foi à farmácia e em seguida marcou as consultas médicas e tratamentos de seu pai. Logo em seguida ela foi ao supermercado e fez uma compra maravilhosa para sua casa, em seguida ela pagou as dívidas mensais. Mesmo assim, sobrou muito dinheiro, que ela guardou como reserva de emergência para seu pai, pois ela tinha certeza, que depois desta quantia de dinheiro transferido, Cristiano nunca mais apareceria, e ela foi trabalhar. 5 dias haviam se passado, e Cristiano não tinha aparecido para visitar o pai de Renata, mas ela sabia que isso ia acontecer, mas ela era grata a Cristiano pela ajuda e um dia ela pretendia pagar este dinheiro, cada centavo. Ela estava voltando do trabalho, pensando neste milagre da vida, pois isso daria uma bela tranquilidade para ela e seu pai. Renata lembrou, enquanto caminhava, de sua mãe, e do sonho que ela tinha de ser estilista, e como ela desenhava bem, mas aquilo era passado para ela, pois ela tinha que trabalhar arduamente para pagar este dinheiro que Cristiano lhe deu e cuidar de seu pai. Assim que Renata chegou em casa, ela encontrou seu pai sentado em uma cadeira de rodas que eles jamais teriam condições de comprar, e ao lado dele estava Cristiano conversando alegremente com José Márcio. Ele se levantou com um belo sorriso no rosto e apertou a mão de Renata, que ficou surpresa com a presença dele ali novamente. Cristiano então pediu desculpas por ir sem avisar a ela, mas ele pegou o contato telefônico do pai de Renata e quis ele mesmo conversar com ele. Então, um pouco antes de Renata chegar, ele havia ligado para José Márcio e pediu para ir conhecer ele em sua casa. Obviamente o pai de Renata permitiu e ficou honrado com isso. Assim que Cristiano chegou, o pai de Renata foi abrir a porta com sua cadeira de rodas velha e frágil, não que ele estivesse impossibilitado de caminhar, mas ele não podia fazer muito esforço ainda por algum tempo. Então ele se surpreendeu com a cadeira de rodas eletrônica que Cristiano lhe trouxe e lhe ensinou como usar ela. Renata ficou impressionada com aquela cadeira automática, e ela viu a alegria de seu pai nela e devido a isso ela não cogitou em devolver, pois esta ajuda seria perfeita para o seu pai e ela. Renata se sentou à mesa e os três ficaram conversando por horas. Em determinado momento, o pai de Renata falou sobre sonhos e objetivos de vida. Ele disse que sua falecida esposa sonhava em ser estilista,
mas abandonou seus sonhos para se dedicar à sua família, e ela ensinou Renata a desenhar com perfeição, e sua filha tinha um dom inacreditável para o desenho que superava o da própria mãe. Além disso, a sua criatividade para os modelos de vestidos e roupas femininas era impecável. Cristiano ficou interessado neste assunto, pois ele não falou com o que ele trabalhava e nem como ganhava dinheiro. Ninguém na sua vida sabia que ele era um estilista famoso, além de suas ex-mulheres e filhos. Então ele pediu para ver os croquis de moda de Renata, mas ela ficou com muita vergonha. Mesmo assim ela foi pegar para ele ver. Quando Cristiano viu os croquis de moda de Renata, ele ficou surpreso com tamanha criatividade e detalhamento em seus croquis. Ela sabia exatamente o que estava fazendo, mesmo sem ter faculdade, ela tinha um dom incrível para a moda. Cristiano ficou muito feliz e empolgado com o que ele estava vendo ali. Então ele perguntou se Renata não gostaria de um emprego em sua empresa, e ela aceitou, sem nem ao menos perguntar do que se tratava. Renata ficou feliz dizendo que era ótima lavando e cozinhando, e que ela era super honesta e dedicada no trabalho. Cristiano olhou para José Márcio e ele sorriu. Em seguida ele disse com o que ele trabalhava. Renata e seu pai ficaram surpresos em saber que uma marca de roupa famosíssima pertencia a ele. Renata ficou incrédula, e ela perguntou com uma voz trêmula: "Eu vou trabalhar com o que em sua empresa? Eu pensei que ia trabalhar com a limpeza do local ou fazendo cafezinhos." Cristiano se levantou e disse que ela tem talento demais para ser desperdiçado, e que ela começaria segunda-feira como um dos estilistas de sua marca, em sua empresa filial que tinha acabado de abrir na cidade. Ele deixou o endereço do local e pediu para que ela comparecesse na segunda-feira. Além disso, ele disse que ela teria de contratar uma ótima cuidadora para ficar com seu pai, pois ele precisaria de cuidados. Contudo, Cristiano falou que em breve ela precisaria mudar para uma casa melhor, com maior segurança e conforto. E que ele mandaria um adiantamento salarial. Após terminar o seu café, e uma tarde extremamente agradável, na qual Cristiano e José Márcio haviam começado uma bela amizade e Renata conseguido o emprego dos seus sonhos, ele foi embora. Mas antes de sair ele disse: "Segunda-feira, às 9 horas, esteja pronta, meu motorista irá passar aqui para lhe buscar, até mais." Renata se despediu dele e entrou em casa. Seu pai estava feliz, e lágrimas rolaram pelo rosto do velho homem, que jamais imaginaria que um dia a vida deles iria mudar desta forma. Renata não conseguia acreditar em tudo aquilo, pois ela estaria realizando o seu sonho, de sua falecida mãe e de seu pai ao mesmo tempo. Ela abraçou seu pai e disse: "Pai, estou com medo de errar e por tudo a perder. Isso tudo parece um sonho, eu jamais imaginaria que uma pessoa tão simples como eu receberia esta chance assim. Minha doce filha, a chance não bate duas vezes na mesma porta." Eu conversei a tarde toda com o senhor Cristiano, e ele é um homem de bem. Ele veio de uma família humilde e já passou por muitas coisas na vida. Devido a isso ele entende nossa situação. Renata estava tão feliz que não conseguia demonstrar nenhuma reação. Ela estava recebendo ajuda financeira de Cristiano. Ele comprou uma cadeira de rodas que, mesmo que ela trabalhasse a vida toda, ela não poderia comprar, e além de tudo, ele lhe deu um emprego que somente pessoas com muita experiência conseguiria ter somente após uma seleção altíssima e qualificada. Renata foi dormir extremamente cansada, mas feliz. E algo inacreditável aconteceu, ela sonhou com sua falecida mãe. Em sonho Renata era só uma garotinha e sua mãe brincava com ela, lhe levantava nos braços e corria com ela no meio das flores. Sua mãe olhava para ela sorrindo e dizia: "Você merece ser feliz, meu amor, é algo maior e mais maravilhoso está a caminho, mas tome cuidado com os 3 lobos, sei que você saberá como lidar com eles. Confie em você mesma." Renata acordou feliz sentindo a presença de sua mãe ali com ela, pois ela nunca havia sonhado com ela antes. Mas apenas algo a preocupou: tomar cuidado com os 3 lobos? O que você quis dizer com isso, mamãe? A semana passou rápido, já era domingo, e Cristiano telefonou para Renata. "Olá, boa noite, Renata. Espero que você e seu pai estejam bem.
Só liguei para lhe desejar uma boa noite e lembrar a você que amanhã meu motorista irá lhe buscar. Fique preparada, pois vai dar tudo certo para você amanhã. Senhor Cristiano, agradeço demais a oportunidade, vou dar o meu melhor amanhã, prometo que não vou decepcionar em nada, pode confiar em mim. Cristiano então fez um último comentário: Renata, apenas para lhe avisar, a vaga de emprego é sua, eu reconheço o seu potencial, mas para que ninguém diga que estou lhe protegendo, que na verdade estou sim, você vai participar de uma pequena seleção com os melhores da cidade amanhã. Pois quero muito que você consiga por seus próprios méritos. Mas, não se preocupe, pois nenhum chega aos seus pés, eu vi isso em seus croquis de moda. Confie em si mesma. Renata então lembrou das palavras de sua mãe no sonho, e ficou mais entusiasmada ainda, e disse: eu vou conseguir a vaga, senhor Cristiano, pode ter certeza. E Cristiano disse: eu sei disso, mas não me chame mais de senhor. Durma bem, Renata, boa noite. Renata então se preparou para dormir, e ela estava nas nuvens. Cristiano estava em sua casa e ficou feliz por ouvir a voz da jovem moça no seu fim de noite, e pensou consigo mesmo que ela daria o seu melhor para conseguir a vaga na segunda-feira. O dia mal tinha amanhecido, e Renata já estava de pé, ela queria estar muito bem vestida para um momento tão importante na sua vida. Ela pediu roupas emprestadas, e um sapato elegante. Além disso, uma amiga lhe emprestou um perfume discreto, mas bastante cheiroso. Seu pai estava empolgado, e mesmo sem fazer muito esforço ele fez um delicioso café da manhã para sua filha, pois ele queria que ela economizasse energia para o seu grande dia. Renata tinha em mente que iria concorrer a uma vaga de emprego que, com certeza, seria disputada pelas melhores pessoas da cidade e de fora dela. Com estes pensamentos ela ficou um pouco nervosa, mas ela lembrou das palavras de sua mãe e de Cristiano de que ela deveria confiar em si mesma e no seu potencial. No horário programado o motorista de Cristiano chegou, e Renata nunca havia visto um carro tão luxuoso em toda a sua vida. Ela entrou no carro e ficou admirada como ele era por dentro, pois havia até televisão e internet. O motorista a cumprimentou e ela perguntou por que o carro tinha televisão e internet. O motorista sorriu e explicou a ela durante o caminho para a empresa de Cristiano. Assim que o carro chegou à empresa, Renata viu como aquele prédio era gigantesco e elegante. Por dentro ele era todo feito de mármore, alguns detalhes nas paredes eram feitos de ouro. As pessoas olhavam desconfiadas para Renata, mas logo a secretária de Cristiano veio ao encontro da jovem. Marisa, a secretária de Cristiano, era uma senhora muito agradável e educada. Ela pediu para que Renata não ligasse para o jeito prepotente das pessoas ali, pois bastava ela ignorar todos. Marisa levou Renata para a sala onde aconteceria toda a seleção do candidato. Havia 120 pessoas no total e vários testes seriam aplicados durante todo o dia. Cristiano não apareceu no local, pois ele não queria demonstrar que estava torcendo por Renata. Foram realizados 10 testes, práticos e teóricos, e Renata foi passando primordialmente em todos, até que o último teste era tentar fazer um croquis de moda, mas no final veio a surpresa, pois só havia ela e outro rapaz, e cada um deveria tentar começar e costurar o modelo do outro. Renata se saiu perfeitamente bem no tempo programado, mesmo que não desse tempo de fazer todo o modelo, ela se aproximou ao máximo do que o seu adversário queria. Então, finalmente, após um dia exaustivo, Renata tinha conseguido a sua vaga na empresa por sua honra e mérito. Porém, antes de tudo ela teria uma reunião rápida com o sócio majoritário, o senhor Cristiano. Ele estava esperando por ela em sua sala no último andar, e Marisa conduziu Renata até lá. A senhora estava muito feliz em saber que Renata tinha conseguido tudo por conta própria, sem que ninguém tivesse ajudado ela em nada. Assim, aqueles 3 lobos não teriam o que falar. Quando Renata ouviu a frase 3 lobos, o seu coração bateu mais forte e ela lembrou do que sua mãe lhe disse no sonho, para tomar cuidado com os 3 lobos. A senhora poderia me desculpar, dona Marisa, mas quem são os 3 lobos? Marisa sorriu e disse que é como todos na empresa chamam os 3 filhos oportunistas do senhor Cristiano, mas ela não tem com o que se preocupar, pois talvez eles mesmo gostassem dela,
pois ela conseguiu tudo por conta própria, mas ela não deveria confiar neles. Renata guardou este conselho no coração e entrou na sala de Cristiano. Cristiano se levantou e agradeceu a Marisa por conduzir Renata até a sua sala, e pediu para ela preparar um cafezinho. Renata não acreditava no tamanho daquele lugar, e de suas janelas ela podia ver toda a cidade. A jovem mulher ficou encantada com tudo aquilo, ela disse que parecia até um sonho. Renata colocou as mãos no rosto pois estava muito emocionada e chorou. Perdoe-me, Cristiano, pelo meu modo de ser, é que jamais imaginei tudo isso na minha vida. Sou eternamente grata por ter me dado a chance de participar da seleção igualmente, como todos os outros candidatos, pois eu não me sentiria bem ganhando a vaga sem merecer. Não precisa agradecer, Renata, pois eu sabia que você era plenamente capaz de superar qualquer um aqui, até os meus funcionários mais antigos que estão chegando para trabalhar aqui também. Observei seus modelos e eu não costumo me enganar com nada. Você começará a trabalhar na quarta-feira, vou fazer um adiantamento salarial, para você poder comprar roupas adequadas e sapatos para o trabalho, pois seu pai me disse que você pegou todas essas roupas emprestadas, que a propósito, ficaram ótimas em você. Enquanto falava, Cristiano transferiu uma quantia para a conta de Renata, espero que seja o suficiente como adiantamento. Renata quase se engasga de nervosismo, e ficou tossindo de nervosa. Neste exato momento, Marisa entrou na sala com café e água, e sorriu para Renata. Já estava ficando tarde, e Renata tinha que ir embora, pois seu pai estava sozinho hoje, mas Cristiano disse que ele estava bem, pois ele conversou bastante com ele por quase todo o dia. Então, Cristiano ofereceu uma carona a Renata, que aceitou cordialmente. Os funcionários da empresa até queriam ter algo para falar, mas todos sabiam que ela tinha conseguido tudo por mérito próprio, mas mesmo assim os burburinhos iriam acontecer. Então, Cristiano deixou Renata em casa, e falou com o pai dela antes de ir embora e se despediu da moça beijando a sua mão. Assim que Cristiano saiu, ela foi conversar com seu pai e contou tudo a ele. José Márcio ficou muito feliz pelo resultado de sua filha, pois ele sempre soube de suas capacidades, e achava injusto ela não ter sucesso na vida. Como Renata recebeu um adiantamento, ela contratou uma cuidadora para ficar com seu pai durante o dia e uma senhora para cuidar da casa. Era pequena, mas ela precisava dessas pessoas trabalhando para ela. Ela comprou roupas, sapatos, perfumes para ela e seu pai. E então, ela foi para o seu primeiro dia de trabalho. Quando Renata chegou na empresa, ela estava irreconhecível, ela estava mais elegante do que nunca, deslumbrante era a palavra certa. Todos sem exceção não conseguiam parar de olhar para ela. Então, Marisa, a secretária de Cristiano, a levou para a sua sala. Eu tenho uma sala? Por que eu tenho uma sala? Perguntou Renata envergonhada. Marisa sorriu e disse, como você é fofinha, mas os estilistas de alto nível da empresa têm suas próprias salas para criar, porém, vocês têm que ir para o salão principal quando forem desenvolver seus projetos com as costureiras. E aqui estamos. É uma das melhores salas, olha a visão pela janela. Renata ficou admirada com o que viu, ela não acreditava que poderia ver toda a cidade dali, então ela disse, mãe, eu consegui. Marisa tocou seu ombro e disse, conseguiu sim, querida, qualquer coisa, dúvidas ou problemas, me chame. Fique à vontade. Renata ficou focada no seu trabalho, ela era muito dedicada e esforçada, o que ela não sabia, ela descobria como fazer. Rapidamente ela dominou os equipamentos de desenhos os quais ela nunca tinha visto antes na vida. Então seus modelos começaram a chamar a atenção de todos, e isso deu uma alavancada na marca de Cristiano, mas isso chamou a atenção de 3 pessoas em especial, os 3 filhos de Cristiano, Douglas, Arthur e Natália. Natália foi pessoalmente conhecer Renata, incrivelmente, mesmo sendo preguiçosa e muito dependente do dinheiro de seu pai, ela gostou de Renata. Além disso, Natália advertiu Renata quanto aos seus 2 irmãos, Arthur e Douglas, eles eram irmãos apenas por parte de pai, e nenhum deles se dava bem em nada, pelo contrário, quanto menos se vissem, melhor seria.
Com o passar do tempo, Renata conheceu os outros dois. Douglas não entendia nada sobre moda, e inclusive se vestia extremamente mal, mas queria mostrar que entendia algo sem entender. Arthur era apenas snob e prepotente, só aparecia para pedir dinheiro ao seu pai, e ele odiou Natália sem motivo algum, nem a cumprimentou quando a viu em uma reunião com Cristiano. Já fazia alguns meses que Renata trabalhava na grande empresa, ela havia conquistado o respeito de todos, inclusive de Natália, a filha de Cristiano. Certa vez, quando estava indo embora, ela ainda ia de ônibus para casa, Cristiano a viu, mas desta vez ele estava dirigindo, então ele lhe ofereceu carona, Renata aceitou, pois ela sempre achou Cristiano um homem muito agradável e gentil com ela e seu pai. Isso se repetiu por inúmeras vezes, até que Cristiano perguntou por que ela não tinha um carro ainda. Eu não sei dirigir, tenho um certo anseio disso, e um carro é um bem muito caro, e eu não teria estas condições no momento por enquanto. Cristiano sorriu e providenciou, dias depois, que ela começasse a fazer autoescola. Como era de se esperar, ela passou em todos os testes. Então certo dia, enquanto jantava em casa, bateram à sua porta. Ela abriu e não tinha ninguém, mas havia um carro de luxo, que no mínimo custaria anos de trabalho de Renata. Foi um presente de Cristiano para ela. Seu pai olhou e nunca tinha visto nada igual e disse: "Você merece, filha, este homem parece gostar e respeitar muito você, pois pelo que sei ele nunca tentou nada contra você que lhe ofendesse." "Certamente, pai, ele me respeita de uma forma maravilhosa e sempre nos ajuda, mas fico receosa do que as pessoas possam pensar." "Filha, não pense nas pessoas, pense apenas na sua felicidade e viva a sua vida." Certa vez, na saída do trabalho, Cristiano a convidou para jantar, e Renata aceitou. Os dois se conheceram ainda mais, eles estavam se dando cada vez melhor. Eles conversavam por mensagem de textos, Cristiano saía com ela para lugares maravilhosos e eles se divertiam muito. Além disso, Cristiano saía com o pai dela, pois adorava a companhia dele também. Com o passar do tempo, algo inesperado aconteceu, Cristiano pediu Renata em namoro. "Eu aceito, mas fico preocupada com o que todos vão falar de você e de mim." Então Cristiano disse: "Deixem que falem, não ligaremos." Assim o casal começou o namoro. Um homem de 65 anos, bilionário com uma jovem mulher de 22 anos, humilde e extremamente talentosa em tudo que fazia. Aos olhos de todos ela era apenas mais uma que queria se aproveitar do dinheiro de Cristiano. Além disso, seus filhos não gostaram muito da ideia, com exceção de Natália, que não se importou e apoiou Renata com tudo e disse que se ela precisasse de algo era só falar com ela. O pai de Renata, José Márcio, ficou feliz com a notícia, pois quando ele e Cristiano saíram, eles conversaram sobre este assunto e Cristiano lhe disse que queria apenas fazer Renata feliz a qualquer custo. Além disso, Cristiano revelou um grande segredo para o pai de Renata, que preferiu guardar ele às 7 chaves. O tempo passou, e Cristiano e Renata se casaram. Ela continuava trabalhando na empresa e não queria em hipótese alguma deixar de trabalhar lá, pois era sua grande paixão. Com o passar do tempo, Renata engravidou, e isso foi uma grande felicidade para Cristiano e ela. Porém, 2 de seus 3 filhos disseram para os 4 cantos do mundo que este filho não poderia ser de Cristiano. Ele os repreendeu e mandou eles se colocarem em seus devidos lugares. Renata também não engoliu isso a seco, e em uma conversa com sua enteada, Natália, ela desabafou muito sobre isso, e Natália a compreendia bem. Cristiano notou que Natália e Renata haviam se tornado amigas, além disso, sua filha mais velha tinha mudado bastante como pessoa. Ela inclusive começou a trilhar os passos do seu pai, por influência de Renata. Isso o fez ficar bastante orgulhoso. Renata teve seu filho, que eles chamaram de Renan, ele era a alegria da família, e Cristiano era um pai muito orgulhoso de seu filho e presente em sua vida. Certo dia, Cristiano estava conversando com o pai de Renata, e José Márcio perguntou quando ele ia contar a ele. "Acho que já está na hora de revelar isso a ela, pois logo logo este dia fatídico irá chegar, ela tem o direito de saber."
Cristiano chamou Renata para sentarem no sofá e ele revelou a ela que estava fazendo tratamento em segredo para um problema de saúde há anos, mas os médicos o desacreditaram desta vez, e ele teria pouco tempo. Renata chorou abraçando seu marido. Ela não estava acreditando que algo assim aconteceria com ela. Renata não se importava com dinheiro, status ou bens materiais, ela se importava com Cristiano e seu filho acima de tudo. Mesmo sendo tratado nos melhores lugares, com os melhores médicos e tratamentos, infelizmente, um ano depois Cristiano partiu. Suas ex-esposas ficaram felizes com a notícia, pois herdaram muito dinheiro e bens. Douglas e Arthur ficaram tristes, mas felizes ao mesmo tempo, pois agora poderiam gastar seu dinheiro desenfreadamente. Natália foi a única que foi ficar ao lado de sua madrasta, pois para ela Renata era uma das melhores pessoas que ela havia conhecido. Foram dias terríveis para Renata, seu pai ficou ao seu lado neste momento tão triste de dor. Mas ainda teria algo que iria acontecer, a leitura do testamento. Cristiano era muito organizado e queria deixar tudo dividido da maneira certa, para que ninguém pegasse mais do que os outros. O dia da leitura do testamento chegou. Renata ainda estava de luto e muito abatida. As ex-esposas nem olhavam para a cara de Renata, elas apenas esperavam saber o que elas e seus filhos receberiam, pois estavam no testamento. Natália se sentou ao lado de Renata e de José Márcio. O advogado chegou na sala e viu como aquele lugar estava barulhento. Ele notou que apenas 3 pessoas estavam realmente tristes, e as demais eufóricas como se estivessem em um bingo ou show de humor, mas ele estava acostumado com isso. Então ele pediu silêncio e respeito no local e começou a leitura do testamento. Para suas 3 ex-esposas, Renato deixou fazendas, casas e carros caros, além de uma boa quantia de dinheiro. Para Douglas e Arthur, ele deixou 2 filiais de suas empresas e desvinculou as mesmas da principal, além de muito dinheiro. Para Natália, ele deixou a empresa onde Renata trabalhava, ele queria que ela dirigisse o local, pois percebeu o quanto ela mudou, e suas capacidades. Então, no momento final, o advogado mencionou o nome de Renata. Para minha esposa, uma mulher simples, que eu amarei para sempre, eu deixo o meu bem mais precioso. Todos riram, com a herança de Renata, menos Natália e o pai dela. Cristiano deixou uma pequena casa em um sítio abandonado que ninguém se importava. Renata apenas abaixou a cabeça e pediu para todos calarem suas bocas. Eu estou satisfeita por ter recebido tanto amor e carinho, além de ter tido este filho com um homem maravilhoso. Uma pessoa como Cristiano, eu jamais irei conhecer outro igual na vida. Então Renata saiu com o seu pai, mas Natália foi atrás dela, e disse que dividiria tudo com ela. Renata deu um leve sorriso de canto para sua amiga, e pediu para que ela fosse com ela e seu pai conhecer o tal sítio. Obviamente que Natália concordou. Mesmo assim, Renata não queria ir naquele momento, ela queria apenas descansar sua mente por um bom tempo, e Natália disse que no dia que ela precisasse, ela iria com ela lá. O tempo passou, Renata era requisitada para outras grandes empresas, mas ela preferiu continuar trabalhando para Natália, pois aquele local a fazia feliz. Douglas e Arthur gastaram quase todo o seu dinheiro, e praticamente faliram suas 2 empresas, que foram compradas logo depois. As 3 ex-esposas foram mais controladas, mas gastaram quase tudo que tinham, mas não ficaram na rua da amargura, pois seus filhos ajudaram suas respectivas mães. Natália foi a única que prosperou, pois ela mudou seu jeito de ser a tempo e contou com a ajuda de Renata, que ficou ao lado de sua amiga. Porém, certo dia, Natália perguntou quando Renata iria ao sítio ver a casa, e ela respondeu que já estava na hora de irem. Elas pegaram o carro de Renata e foram até o local. O sítio estava abandonado há anos, mas com cuidados e reformas poderia voltar a ser um local aconchegante. Assim que as 2 mulheres entraram na casa, elas se surpreenderam, pois por dentro a casa era muito bem cuidada e zelada. Foi então que algo surpreendente aconteceu. Marisa, a antiga secretária de Cristiano, apareceu, e disse: "Seja bem-vinda, Renata, à sua casa." Renata e Natália ficaram sem entender nada,
mas Marisa explicou. Seu marido e pai já sabia da doença há anos, e eu ajudava com tudo, mas antes dele partir, ele viu como Natália tinha mudado como pessoa e decidiu deixar a sua empresa principal para ela dirigir. Porém, seus outros filhos e ex-mulheres o preocupavam, pois eles poderiam tentar coisas terríveis contra Renata, então ele conversou comigo. Cristiano tinha contas bancárias bastante recheadas de dinheiro, tudo na legalidade, que ninguém sabia, e ele tinha este sítio abandonado, que se você olhar bem, todos os móveis, quadros e artefatos são originais e valem muito dinheiro, mais do que todas as empresas juntas. E ele deixou tudo para você, Renata, além de grandes quantias em dinheiro. Ele disse para que eu pedisse perdão a Natália por ele não contar nada para ela, mas ele queria ter certeza de que ela tinha mudado, e ela realmente mudou muito. Renata não acreditava nisso, o sítio velho era na verdade apenas um disfarce para que todos a deixassem em paz, assim ela poderia sumir para lá junto com José Márcio e viver uma vida em paz e tranquila. Natália se sentou no sofá e se emocionou por seu pai ter confiado seu maior bem a ela. Renata sorriu ao olhar para casa e viu algo que chamou sua atenção no salão principal, um quadro imenso dela com roupas simples e cabelos desarrumados, como no dia que Cristiano havia visto ela pela primeira vez. Todas as lembranças, todos os bons momentos vinham em sua mente de uma vez. Renata era grata por tudo, até pelas coisas ruins que lhe aconteceram, pois cada passo levou ela a se tornar a mulher forte e bem-sucedida que é hoje. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.